E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, Industrialização Brasileira, tá? É o primeiro capítulo do nosso terceiro livro. E aí a gente vai fazer nessa aula um apanhado sobre a indústria do Brasil, tá? A indústria brasileira, principalmente, né, do início do século XX, né? Que foi ali onde a gente teve um ensaio, um lampejo, uma ideia do que poderia vir, né, até o momento de 1930, onde a gente tem um avanço de fato da indústria, até o ano de 1985, né, até o período do término da ditadura. Esse aí vai ser o mote da nossa aula de hoje. Tá, ainda vamos ter uma segunda aula falando sobre a industrialização mais recente do Brasil, mas esse aqui é apenas um apanhado histórico e um, um uma ideia do que aconteceu ao longo do século XX na indústria. E é sempre um tema importante, né? Um tema que pode cair na prova do Enem, mesmo que de forma, né, associada com outras questões. Né? Vamos sempre lembrar que a prova do Enem ela é uma prova que acaba colocando a gente em situações em que a gente tem questões muito variadas, né? Então você entender um aspecto geográfico, histórico, ele é importante para você saber se a questão está errada ou não, se ela está indo pelo caminho certo ou não. Beleza? Bom, vamos lá. Então a gente vai trabalhar a origem da industrialização, o governo Vargas e a política de substituição de importações, tá? Vamos trabalhar também o governo Dutra, né? O retorno do governo Vargas e da política nacionalista. Vamos falar sobre o plano de metas do Juscelino Kubitschek. Vamos falar também do breve governo que foi o do Jango, né, do João Goulart, e falar finalmente, né, do extenso período aí, né, que aconteceu de ditadura militar, né? Então esse daí vai ser o nosso esquema da aula de hoje. Bom, a nossa industrialização, pessoal, ela começa lá no século XIX, né, com duas tentativas, a do Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, e a de Delmiro Gouveia, em Pernambuco, né? Só que pegando um pouco emprestado a história, né, para a gente entender melhor esses fatos, essas duas tentativas de industrialização, elas acabaram não indo para frente, né, por pressões da época, por questões legislativas, né? Isso acabou acabou que eles não conseguiram rumar para uma industrialização maior nesse período, né? Teria sido muito bom para o nosso país, né, ter começado a industrialização aí pelo menos 80 anos antes do que de fato a gente começou. Então, realmente foi uma questão histórica aí que o Barão de Mauá não conseguiu implementar. Mas do período que ele estava aqui no Rio de Janeiro, principalmente, foi realmente muito interessante. Foram muitas obras, muitas construções que ele propôs, né, e que de fato aconteceram. Então, se tivéssemos tido mais alguns barões, certamente as coisas teriam andado melhor. Mas a nossa industrialização ela acaba ganhando um pouco mais de corpo ali na Primeira Guerra Mundial, porque a gente teve um início de um crescimento industrial nesse período devido à redução de entrada de mercadorias de países europeus, tá? Por causa da Primeira Guerra Mundial. Então esses países param de se preocupar com venda de produtos externos, né, para os países, e eles começam a se preocupar mais com produtos de armamento bélico, né, para enfrentar a própria guerra que eles estavam passando, né. Então o Brasil ele se viu ali desamparado naquele momento, tanto que houve uma forçação, né, de barra para que a gente começasse uma indústria ali. É claro que ainda muito incipiente, né? É claro que ainda muito frágil, mas começa a se ter alguma coisa, tá? Bom, em 1919, né, um ano após essa guerra, a gente tinha aqui no nosso país algumas indústrias, né, algumas fábricas de tecidos, roupas, alimentos, bebida e fumo, ou seja, bens industriais não duráveis, né? Eles representavam ali 70% da nossa produção industrial, tá? E galera, vamos lembrar só que quando eu falo de produção industrial, não é uma grande produção industrial não, tá? É uma produção pequena, tá? Onde poucas pessoas tinham acesso a isso, então era algo ainda muito incipiente, tá? Era muito incipiente ainda, porque a gente fala de industrialização nessa época, dá a entender de que o Brasil já é industrializado aí há 100 anos, né? Mas não era muito bem assim, tá? Bom, fazendo um salto rápido para 1939, né, esse número de bens não duráveis ele se reduz para 58%. Por quê? Porque a gente tem um aumento da participação de outros produtos, principalmente o aço, máquinas e material elétrico. Ou seja, houve uma guinada aí por parte do governo, e aí em 39 eu já estou falando para vocês do governo Vargas, né, no poder, em que a gente tem aí
um investimento maciço do Estado em bens de capital, em bens de produção, em maquinário, em infraestrutura. Então a gente começa a diversificar mais a nossa indústria, beleza? Mas vale ressaltar que a indústria brasileira ainda era muito dependente dos bens de consumo não duráveis, tá? E investimento de capital privado nacional, então dos empresários do Brasil, beleza? Isso aí só para a gente poder fazer esse recorte entre 19 e 39 e entender como isso avançou. Mas, voltando um pouco, a gente tem um crescimento do setor terciário, tá? Ou seja, um desenvolvimento do setor bancário e melhora da infraestrutura. E aí, esse gráfico aqui é muito interessante para mostrar isso pra gente, né? De 100%, né? De 0 a 100, a gente tem aqui a participação da agropecuária, da indústria e dos serviços na importância do país. E vejam só vocês, né? Olha como é que a indústria ela era achatada ali até 1930, né? Ali por volta de 35 ela começa a se alargar mais, tá? Então assim, já tínhamos indústria? Já, porém a importância dela era muito pequena perto do todo, beleza? Bom, a nossa indústria ela também teve um ganho de causa, né? Um crescimento maior depois da crise de 29. Por quê? Com a quebra do café, com a quebra da economia internacional, né? E com a quebra do café brasileiro, a gente foi obrigado a impulsionar a nossa industrialização. E aí boa parte do lucro do café ele foi reinvestido, né, nessas indústrias. Então muitos barões do café acabaram depois virando empresários, né, de certa forma empresários do ramo das indústrias. Tá? Bom, isso tudo com a crise do café, né, que era da oligarquia paulista que comandava aqui no Brasil nesse período, a gente teve a Revolução de 30 e a oligarquia paulista do café, ela sai de cena e quem entra é quem? Quem entra é o grupo do Getúlio Vargas, tá? E aí nesse momento a gente começava a desenhar de fato a nossa indústria como algo de fato bem mais potente, beleza? E aí em que sentido isso se dava? Pelo dinheiro do café, tá? A gente tinha o dinheiro do café em que a gente conseguiu acumular e reinvestir na indústria. Nós tínhamos ferrovias essas que já tinham sido utilizadas, né, para escoar a produção de café, então já havia alguma infraestrutura. Nós já tínhamos uma mão de obra assalariada, principalmente de italianos, né, no Sudeste, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E nós tínhamos o que? Um cenário de crise externa, né? O que obrigava a gente a produzir os produtos, né? Senão a gente não teria, a gente não conseguiria importar isso de outros países nesse momento. Então a gente tinha um cenário ideal para a indústria crescer, beleza? E foi isso que de fato aconteceu, com a substituição de importações e uma balança comercial favorável. Pessoal, substituição de importações é basicamente você substituir a importação. Parece meio óbvio, mas é que ao invés de comprar, né, de fora os produtos, a gente começa a produzir eles aqui. Tá? E aí a gente acaba gerando emprego aqui, a gente acaba aumentando o capital circulando dentro do país e isso melhora a nossa economia. Por conseguinte, isso também acaba melhorando a nossa balança comercial, começa a ficar favorável, né? A gente começa a produzir mais, gerar mais renda, mais riqueza, e aí a nossa balança comercial cresce, beleza? Ela começa a crescer. Bom, em paralelo a isso, né, a gente tem ali no período do governo Vargas um Estado interventor da economia, né, um Estado keynesiano. E aí, galera, isso era uma tendência mundial naquele momento, né, que vinha para substituir o liberalismo, né, aquela tal mão invisível do mercado que acabou gerando o crash, né, de 1929. A partir de 30 a gente tem uma mudança aí quase que não ideológica, né, porque ainda é o capitalismo, né, mas uma mudança radical assim em relação à forma de lidar com a economia. Então os Estados Unidos foram pioneiros nessa questão do keynesianismo e o Brasil também trouxe isso para cá. Então o Estado brasileiro ele foi interventor na economia, sim, ele foi muito importante, tanto que muitas indústrias estatais elas acabaram investindo muito, né, nos setores de bens de produção e de infraestrutura, tá? Então naquele momento a gente tinha cirurgias com a Companhia Nacional, Companhia Siderúrgica Nacional, né, CSN. A gente tinha extração de petróleo e petroquímica com a Petrobras, que viria, né, em 53. Bens de capital, né, com a Fábrica Nacional de Motores, né, que fabricava máquinas, motores, caminhões, automóveis, né, já tivemos automóveis brasileiros aqui, tá? Nós tivemos também uma extração mineral com a Vale do Rio Doce, né, ainda na época totalmente estatizada, tá? E a produção de energia elétrica, né, com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF,
né? Então, assim, a gente teve aí um investimento estatal maciço em obras de infraestrutura e de bens de capital para poder o quê? Dinamizar a nossa indústria, né? Então, nós tivemos uma criação de bases para a indústria e a venda de produtos a baixo custo para dinamizar essa própria indústria também. Como eram obras estatais, a gente conseguia, né, ter um valor mais em conta do que se fosse isso feito pelo capital privado, então isso acabou ajudando a dinamizar a economia do país, beleza? Também tivemos uma desvalorização da nossa moeda nacional perante o dólar para poder o quê? Para poder aumentar, né, a nossa margem de lucros na exportação, então algo que estimula a nossa indústria também, e a proibição ou restrição, né, de determinados produtos de importação. Então realmente o governo ele forçou de fato a não importação de determinados produtos, né, para a gente poder realmente produzir eles aqui no nosso país, beleza? Bom, com a Constituição de 1934, a gente teve lá a regulamentação da CLT, né, o conjunto de leis trabalhistas que nós ainda temos até os dias de hoje, né? Então nós temos salário mínimo, férias, descanso remunerado, uma série de benefícios, né, importantíssimos para o trabalhador, porque aumenta seu poder de compra, seu poder de compra, né, na economia, então isso torna ele um consumidor. Isso foi um momento muito importante na nossa economia também. E criou as bases, né, de aceitação do Getúlio Vargas para a Constituição de 37, que era a Constituição do Estado Novo, né, que foi o momento de ditadura dele aqui, né, que durou de 37 a 45, beleza? Então, ele também criou vários órgãos estatais para regulamentar as atividades econômicas, ou seja, mostrava um Estado muito forte, bastante centralizado em relação a isso. Foi um período de bastante prosperidade, né, embora não fosse um período democrático, beleza? E aí o Getúlio Vargas ele acaba saindo em 45 com o fim da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial e de uma pressão internacional, porque ele era, vamos lá, ele tinha afinidades, né, com as políticas nazifascistas, né? Não é que ele fosse um nazista, um fascista propriamente dito, mas ele tinha lá vários pontos que se encaixavam e que naquele momento, pós Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazifascismo, não era uma situação confortável para ele. Então ele acabou saindo do poder nessa época, tá? Mas ao sair ele deixa um substituto, né, que foi o governo Dutra, tá? O Eurico Gaspar Dutra, que era um general, né? Ele fez questão de colocar um general lá, que era alguém que seria forte, que não seria derrubado e que poderia, né, segurar as bases para que ele voltasse no futuro, e foi o que de fato aconteceu. Mas no governo Dutra, né, ele ficou marcado por esse ato aí do Vargas no poder, e o Dutra ele lançou o plano SALT, tá? Que era o plano de saúde, alimentação, transporte e energia. Vai lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial o Brasil ele conseguiu acumular bastante capital, né? Com as suas indústrias, era um momento de prosperidade econômica. Então boa parte desse dinheiro que foi acumulado nos anos anteriores, eles foram gastos no governo Dutra, não só no plano SALT, né? Mas também na importação de bens de consumo de outros países, né? Então a gente começa a comprar iogurte, começa a comprar papel higiênico, pasta de dente, várias coisas importadas, né? E boa parte do dinheiro que a gente havia acumulado, a gente começa a gastar, tá? Gastar em coisas importantes e em coisas não tão importantes assim. E isso acaba gerando uma necessidade do Brasil, né, de imprimir mais moeda, e aí gera inflação. Então, assim, foi um governo que manteve mais ou menos o que o Vargas fez, porém, ele teve uma quebra aí em relação à questão da importação, o que prejudicou a nossa economia, gerou inflação. Então, o governo Dutra teve aí os seus problemas também, tá? Bom, isso faz com que o Vargas retorne, né, em 54, já democraticamente eleito nesse contexto, né, e o Vargas ele dá um segmento nessa política nacionalista, né, ou seja, ele investe em sistemas de transporte, comunicações, produção de energia elétrica e petróleo, tá? E aí foi nesse contexto que ele cria o BNDES, tá, em 52, que é o banco que nós temos até hoje, né, de fomento, de financiamento da indústria, né, para o desenvolvimento. E nós também, que aí também foi criado nesse mesmo período a Petrobras, né, em 1953, a mesma Petrobras que nós temos aí até os dias de hoje, tá? Entretanto, o governo Vargas ele sofre muitas pressões para poder reabrir a economia, né? Naquele momento a gente tinha uma pressão da oposição, uma pressão internacional também muito forte pela abertura dos capitais, para que a gente pudesse
receber mais investimentos de fora. E isso foi um fator determinante para quê? Para a derrubada do governo Vargas. Então, né, depois teve o suicídio do Vargas e tudo mais, mas um momento crucial para a derrocada dele foi essa pressão internacional e essa pressão, né, por parte da oposição também. Beleza? E isso abriu margem para quê, pessoal? Abriu margem para o governo Juscelino Kubitschek, né, que era o tal 50 anos em 5, né, que era o plano de metas do Kubitschek, ou seja, maciços investimentos estatais em diversos setores da economia, agricultura, saúde, energia, transporte, mineração, construção civil, porque o Brasil precisava se modernizar, né, e aí tornando o Brasil um país mais atraente aos investimentos estrangeiros. Bom, com isso ele fez também o que? O projeto de integração nacional com a Constituição de Brasília, né? Brasília que fica ali no coração do Brasil. A ideia é que era a partir de Brasília, colocar a capital no centro do Brasil, a gente tivesse uma expansão maior para as outras regiões, né? Que foi uma coisa muito interessante e importante no contexto de cenário internacional, tá? Também teve muito investimento, né, em energia e transportes, só que na questão dos transportes a gente acaba optando pelo rodoviarismo. E o rodoviarismo, anote aí, isso é uma coisa importante, tá? É uma herança, né, entre aspas, uma herança maldita que a gente tem desde essa época, que a gente acaba optando por construir muitas estradas, né, pelo baixo custo, né, inicial delas, entre aspas, mas que elas não são de melhor logística para um país continental, né, para um país tão grande quanto o Brasil, tá? Então isso daí se tornou um problema depois. Bom, a gente teve muito investimento estrangeiro na nossa indústria também, né? Principalmente nos setores automobilístico, químico, farmacêutico e de eletrodomésticos. Foi nessa época que, de fato, né, o Brasil ele surfou, né, nessa questão do automobilismo. Então, muitas empresas, né, estrangeiras vieram para cá para começar a produzir carros, tá? Tínhamos até carro nacional ainda nessa época também. Então, foram nessa época que os automóveis começaram a se popularizar aqui no Brasil, tá? Ele manteve também essa política de substituição de importações, então o Brasil ainda era um país, né, bastante industrializado ali naquele momento, tá? E ele consegue consolidar o tripé da economia. E que tripé é esse, pessoal? São os bens de produção e bens de capital, os bens de consumo não duráveis e os bens de consumo duráveis, tá? Então são esses três tipos de indústria que ele consegue implantar aqui de maneira mais coesa, que juntos fazem esse tripé da nossa industrialização, beleza? E aí, pontos negativos do Juscelino Kubitschek, né? Porque até aqui coisas parecem muito boas e importantes que ele fez, mas ele acabou aumentando muito a nossa dívida externa, porque precisou pegar muitos empréstimos para poder fazer esses investimentos. Bom, outro ponto foi o que? Gerou inflação. Então a nossa economia ela estava desregrada, né? O poder de consumo das pessoas começava a diminuir, porque a inflação ela come o dinheiro dos mais pobres. Outra coisa, a gente teve uma concentração de indústrias no Sudeste. Por quê? Porque já era uma área mais consolidada e ali houve muito investimento naquela região e pouco investimento em outras regiões. Então a indústria ainda estava concentrada naquela região. E o que? A perda de competitividade com o rodoviarismo. Por quê? O rodoviarismo ele acaba atrasando, né, o frete dos produtos, né? Ele acaba sendo mais caro, ele acaba gerando muitos problemas, você acaba transportando menos, então isso torna o Brasil menos competitivo no cenário internacional. Bom, isso finda então o governo do Juscelino Kubitschek e a gente tem em 1960 as eleições do Jânio Quadros, tá? Só que o Jânio Quadros ele renuncia em 1961, tá? De forma estranha até, e quem assume é o João Goulart, o Jango, né? Só que ele não assume sem antes, né, passar pelo esquema do parlamentarismo, que restringia mais o poder dele. Mas é preciso a gente contextualizar algumas coisas aí. O Jango assume em 61, ali talvez no auge da Guerra Fria, né, onde você tinha a ideologia capitalista e a ideologia socialista ali em oposição. E era um momento de muita conturbação, né, no cenário internacional. O que fez com que o Jango ele já assumisse com uma certa pressão, tá? Porque o Brasil naquele momento era um país não alinhado, tá? Ele herda a dívida do JK, ele herda a inflação, desemprego, tá? E uma pressão muito grande por parte dos militares, porque depois a gente descobriu que foram os militares, né, que deram o golpe de 64, mas eles acabaram
influenciados diretamente pela questão da Guerra Fria, pela questão do comunismo e tudo mais. Enfim, o Jango ele tinha um plano nacional desenvolvimentista, né? Mesmo porque o Jango ele era da linha do Getúlio Vargas. Ele foi um cara que seguiu o Getúlio durante muito tempo, né? Foi parceiro dele. Então, o plano dele era similar, ou seja, ele queria fazer reformas importantes no país. Reforma do sistema tributário, bancário, eleitoral, a regulamentação de investimentos estrangeiros, a remessa de lucros para o exterior, né? Reforma agrária e maiores investimentos em educação e saúde. Essa questão da reforma agrária foi muito complexa. Por quê? Porque acusaram ele de comunista com isso, né? E acabaram depondo ele do poder, e isso abriu margem para o golpe de 64. Mas só para esclarecer vocês, o Jango ele não era comunista, né? Mesmo porque ele era um latifundiário, ele era um dono de terras no Brasil, tá? Ele de fato não era comunista. Isso foi na época usado como desculpa, né? Como até hoje muita gente ainda usa isso como desculpa, mas isso não foi verdade. Mas o grande ponto do governo do Jango é que ele basicamente não existiu, né? Porque foi um governo que ele foi muito curto, porque ele começa com a renúncia do primeiro e é interrompido por um golpe, e o período em que ele governou, ele não conseguiu fazer muita coisa, porque foi muito atrapalhado, né? Então, isso tudo só para pontuar para vocês o que acontece nesse período, né? A ideia do que o Jango queria fazer, mas o que foi feito mesmo foi muito pouco perto do todo, beleza? Bom, isso nos leva então a falar sobre o período militar, né? O período militar ele dura de 1964 a 1985, tá? E em 64 os militares pegam o Brasil como a 43ª economia do mundo, né? O 43º maior PIB, tá? E uma dívida de 3,7 bilhões. E em 85 eles deixam o Brasil como o 9º maior PIB do mundo e uma dívida de 95 bilhões, ou seja, a gente de fato tem uma prosperidade econômica muito grande nesse período. Entretanto, como reflexo disso, a gente teve aí uma dívida enorme, né? Ou seja, a nossa dívida saltou aí quase 30 vezes. Então, nós crescemos bastante, mas a que custo nós crescemos, tá? E é isso que a gente vai discutir um pouco nessa parte aqui quando falamos dos militares. Primeira coisa, né, que a gente teve um crescimento econômico então atrelado ao endividamento público, e aí nós temos também um período de muita desigualdade social, tá? A desigualdade social ela salta muito durante o período militar. Por quê? Porque foi um governo que foi muito mais voltado à classe empresarial do que aos anseios do povo. Então, isso vai ficar evidente ao longo dessa parte da aula. E aí vale a pena a gente falar sobre o milagre econômico, né? Que foi essa questão do Brasil que tanto marcou o governo militar, né? Entre os 68 e 73 foi o ápice do nosso crescimento econômico e do nosso endividamento, tá? Vocês podem ver aí nesse gráfico, né, que entre 68 até 73 o Brasil crescia a uma média superior a 10% ao ano, né? Então assim, foram anos de fato de muito crescimento econômico, tá? E aí a gente investiu bastante em energia, transporte, telecomunicações, tá? De fato a gente teve uma modernização e um avanço muito grande nesse período. Entretanto, muitos desses projetos eram de necessidade, rentabilidade e eficiência bastante questionáveis, tá? Alguns deles, por exemplo, foram a construção da Transamazônica, tá? Que foi uma obra que gastou-se muito dinheiro e uma obra que não foi concluída, tá? Que naquele momento não sabia se era de fato necessária, pelo menos não daquele jeito. Então, existem aí indícios, talvez não só indícios, né? Nós temos aí muitas comprovações até de corrupção forte durante os governos militares, tá? De favorecimento muito escancarado às grandes empresas. Então, muitas fortunas foram feitas nesse período, tá? Em detrimento do Brasil, beleza? Bom, esses empréstimos, né, que o Brasil fez para poder crescer, eles foram feitos a juros flutuantes. Então, a taxa de juros, né, fixada no dólar, se ela tivesse muito alta, a nossa dívida crescia, mesmo que de maneira ilusória. Então, isso foi um baita problema para a gente aqui no nosso país. Eu já cheguei a comentar isso até em aulas anteriores com vocês aqui nos nossos vídeos, tá? Bom, também tivemos muita inflação nesse período, e a inflação ela não era integralmente repassada para o salário do trabalhador, o que diminuiu muito o poder de compra dele, tá? Porque muitos empresários eles tinham dinheiro no banco e o banco fazia essa correção. Agora, no salário do trabalhador, essa correção não era feita da mesma forma. Então, isso acabou diminuindo muito o poder de compra do trabalhador e aumentando o lucro do empresário, tá? Que pagava menos ao seu trabalhador.
E aí isso gerou então uma concentração de renda, beleza? Bom, aí até o final da década de 70, né, a gente teve o momento de virada dessa economia dos militares, né? Se até ali 74 nós surfávamos uma economia muito boa, depois disso nós tivemos uma diminuição muito grande do crédito, né, internacional que estava tendo por parte dos Estados Unidos, e gerou-se uma necessidade de pagar essa dívida adquirida a juros flutuantes. Só que o Brasil não tinha esse dinheiro, especialmente porque estava muito endividado, e era uma dívida que crescia muito, né? Então, o que aconteceu nesse momento? O Brasil ele teve um lema, que era o de exportar é o que importa, né? Ou seja, o Brasil ele tinha que começar a exportar, vender mais do que comprar para poder melhorar essa economia. Só que o Brasil naquele momento ele estava um pouco defasado em relação a outros países. Então, quando você tem uma economia defasada, quando você tem uma indústria defasada, você tem que propor outras coisas para poder se tornar mais competitivo em nível internacional. E é aí que a população se prejudica. Por quê? Porque nós tivemos políticas de arroz salarial. Os salários eles foram achatados para poder tornar os produtos mais baratos, tá? Nós tivemos muitos subsídios para exportação, nós tivemos muita negligência em relação ao meio ambiente, né? Então, podia desmatar mesmo, podia queimar mesmo, podia poluir mesmo, tá? Nós tivemos uma desvalorização cambial também, justamente para forçar a venda de produtos para o mercado externo, né? E nós tivemos aí também uma consequente diminuição do poder aquisitivo da população brasileira, tá? Então, ficou muito mais difícil viver aí no final da década de 70, especialmente nas décadas de 80 e 90, tá? Bom, isso fez com que a gente tivesse uma perda também, né, de competitividade industrial pela falta de investimentos, porque mesmo vendendo muito, pagando muita dívida, a gente não conseguia ter dinheiro para investir na nossa própria indústria. Então a gente começa a ficar sucateado ainda no período dos militares, tá? Para acabar de vez com isso tudo, em 79 nós tivemos uma crise do petróleo. E aí foi que o Brasil derrocou de vez, né? Nós alternamos muitos anos de crescimento baixo com anos de recessão. Tanto que a década de 80 ela realmente é uma década quase que perdida, né? Aqui no Brasil, a tal década economicamente perdida, porque o Brasil estava um caos. E aí entre os anos 80 e o início dos anos 90, a gente teve aí o que a gente ficou conhecido como a ciranda financeira, né? Que era essa necessidade que o Brasil tinha então de refinanciar a sua dívida, comprando créditos da dívida, né? E aí muitos empresários acabavam saindo do investimento direto na geração de empregos para investir no mercado financeiro, na compra de juros da dívida. Então, o que acabou atrapalhando ainda mais a nossa saída da crise, né? Então, realmente, o Brasil ele passou por maus bocados por causa de uma política extremamente inconsequente dos militares enquanto estavam no poder, beleza? Bom, muitas empresas brasileiras nesse momento, elas também tinham problemas para poder se manter, tá? Muitas delas estavam declarando falência. E aí o que o Estado brasileiro fazia? Ele começava a estatizar essas empresas, tá? Chegou um determinado momento em que o Brasil ele chegou a ter quase 20% do seu PIB de empresas estatais, ou seja, empresas em beira de falência que o governo brasileiro comprava para não deixar falir. Bom, com essa compra exagerada de empresas e esse gasto às vezes desnecessário, o Brasil ele começou a faltar recursos para a saúde e para a educação, tá? Então nesse momento aí dos militares a gente também já tinha problemas econômicos, já tinha problemas de saúde, já tinha problemas de educação, beleza? Bom, e aí esse gráfico ele mostra para vocês o investimento na economia, né? A participação de empresas privadas, a participação do governo e a participação de empresas estatais. Percebam ali naquele momento entre 70 e 80, olha só como é que depois de 75 cresce a participação do governo e a participação de empresas estatais, né? Que realmente era o governo mesmo muito endividado, investindo muito ainda na economia para poder manter as coisas, tá? Então hoje em dia a gente fala de um milagre econômico, mas na realidade ele não foi muito bem assim, né? Ele teve um custo muito grande para o Brasil nos quase 20 anos depois que ele aconteceu, tá? E aí, por fim, pessoal, a gente precisa, né, concluir, caracterizar aqui como é que foi esse governo, né? O governo dos militares no Brasil ele se caracterizou pela apropriação do poder público por agentes que desviaram os interesses do Estado para necessidades empresariais. Então, muitos empresários foram beneficiados nesse momento graças ao governo. Inclusive, muitas dessas empreiteiras que a gente vê aí, né, até hoje, aquela OAS, meu Deus, a outra muito famosa aqui no Rio de Janeiro também, que estava na Lava Jato, que agora eu esqueci o nome. Muitas empreiteiras, elas começaram a fazer negócio com o governo na época dos militares, né? E aí basta saber se elas ficaram corruptas agora ou se elas já eram corruptas antes.
Mas, então, as necessidades da população, elas acabavam ficando em segundo plano, beleza? Ficavam em segundo plano em relação ao que deveria ser. E aí a gente pode destacar, em linhas gerais, a economia, né, a nossa indústria na época dos militares da seguinte maneira. Do período 62 a 67, né, foi o período da fase caracterizada como uma crise e recessão. Né? A gente via do governo Jango até o início dos militares numa crise muito grande. Depois, com a tomada de crédito entre 68 e 74, a gente teve um crescimento industrial muito significativo e o milagre econômico brasileiro acontecendo, né? A nossa economia deslanchou muito aí. Só que de 74 até 92, até depois do governo militar, a gente teve essa fase em que o milagre ele se tornou um declínio, né? Ele gerou um problema muito grande pra gente. Todas as saídas econômicas que se tentavam fazer nessa época, elas não davam certo, tá? Então, esses aí são os 3 momentos dos militares no poder em relação à indústria e economia. Beleza? Bom, isso conclui a nossa aula de hoje, tá? A gente vai retomar isso na próxima aula, falando já de um período mais recente. Valeu, pessoal!